essa guerrinha de vaidades que acontece, ela acontece por causa justamente da supervalorização dos músicos na igreja, né? O papel dos músicos na igreja. Gente, quero fazer aqui uma provocação aqui, baseada em duas premissas. Uma é que eu sou uma pessoa que questiona as minhas próprias convicções, porque eu acho que a gente tem que ser assim. Se a gente não for assim, a gente não está em condições de rever o nosso passado, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente fez, ou as nossas convicções erradas, né? Erradas, que eu digo, você tem ali os seus, até os pecados de estimação, né? Que a gente tem que aprender a lidar com eles de forma a subjugá-los, né? Então, assim, eu sou uma pessoa crítica até de mim mesmo, até porque a própria palavra de Deus não abre mão disso. A gente é incentivado a fazer esse tipo de questionamento com a gente mesmo, e com os demais também, né? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, da igreja de Coríntios, que colocava as pessoas na justiça e falava assim: será que vocês não são capazes de julgar as pessoas de dentro do seu próprio, né, aí dentro da igreja? Por que tem que levar isso para fora da igreja, para pessoas que não, né, de fora por que levar isso para os descrentes? Por que levar essas questões para os descrentes, né? Não faz sentido. Ele vê isso como sem sentido. Então julguem vocês mesmos, né, entre vocês, aquilo que vocês estão fazendo. E pronto, essa é a primeira premissa, de que eu sou um crítico até de mim mesmo. A segunda premissa é de que eu sou músico. Eu sempre toquei na igreja, Eu sou sempre toquei bateria, depois aprendi a tocar outras coisas para suprir as faltas, né, que existiam nas igrejas por onde eu passei. Então aprendi a tocar baixo, guitarra. E aí, baseado nisso, eu quero fazer aqui uma provocação, que é o seguinte: sendo músico e crítico, eu me pergunto, por que hoje nós... Me pergunto e pergunto para vocês, por que hoje nós valorizamos tanto aquilo que nós chamamos, e que a Bíblia não chama, de ministério de louvor, se no Novo Testamento o ministério de louvor nem é mencionado? Assim como outros que se chamam de ministério também. Mas eu acho assim, tudo bem, não tem problema chamar de ministério, botar nome de ministério nas coisas, porque não está se referindo diretamente aos ministérios que Paulo evoca ali nas cartas dele, né? Falar sobre os ministérios, o ministério apostólico, pastoral, etc. De mestre, enfim. Eu não estou falando disso, né? Eu estou falando do status que se dá hoje para o ministério de louvor, entre aspas. Eu penso que hoje ele é super valorizado. E super valorizado, tem que ter tudo, tem que ter banda, tem que ter música boa, tem que ter som da melhor qualidade, tem que ter isso e aquilo, não sei o quê, e o ministro tem que cantar muito bem, né, e os músicos têm que tocar muito bem. E eu tô falando isso aqui até porque eu vi esses dias uma discussão num grupo aí, uma discussão não, uma postagem no Instagram, de alguém falando para os, né, ministros de louvor, você não pode atrapalhar o solo de guitarra, né? Uma guerrinha de vaidades ali. Eu acho que é o que eu acho que é, né, um pouco, né? Tem ali um certo desrespeito, tem, porque o ministro de louvor vai pro ensaio, ensaia com o solo. Isso já aconteceu quando eu era guitarrista, quando eu tocava guitarra. Eu já não tô tocando mais, mas isso já aconteceu muitas vezes. Eu vi muitas vezes acontecer o ministro de louvor interromper o solo de guitarra, sendo que estava ensaiado. Aí, ok, eu acho que é desrespeitoso você fazer isso com quem você já combinou uma coisa, né? Se fosse algo pontual, mas não era corriqueiro isso. Eu via isso muitas vezes. O instrumentista tá ali, o músico tá ali para servir ali na igreja, né? Ele, se dedica para tirar um solo. Não é fácil, né? Não é fácil tirar um solo de guitarra, não é fácil aprender a tocar um instrumento com esmero, não é fácil ser virtuoso no instrumento, em instrumento nenhum. Leva tempo. Então, assim, a pessoa faz isso muitas vezes só porque vai tocar na igreja, e aí chega na hora de executar ali o que foi combinado, é desrespeitado. Ok. Essa guerrinha de vaidades que acontece, ela acontece por causa justamente da supervalorização dos músicos na igreja, né? O papel dos músicos na igreja. Da supervalorização até da música em si. Eu não estou falando que o louvor é diferente, gente. Música é música, louvor é louvor. O louvor acontece a partir também da música. Esse conceito é tão distorcido que as pessoas acham que louvor é só cantar, que as pessoas acham que louvor é só se tiver instrumento. E no Novo Testamento ele não tem citação de instrumento.
A única citação de instrumento que tem no Novo Testamento que eu saiba, alguém me corrija, é na parábola do filho pródigo, quando fala que, né, e era uma parábola. Tava ali e era uma festa, não era um culto, não era uma celebração na sinagoga, alguma coisa do tipo. Não era uma celebração religiosa. E temos citações de alguns momentos em que os apóstolos cantam um hino, até Jesus mesmo canta um hino na hora de... na última ceia, né? Na última ceia, antes de se despedir, Jesus canta um hino com seus discípulos ali, né? Mas não tem presença de músico, não tem presença de ninguém, enfim, tocando nada, não tem uma coisa desse tipo, sabe? E nas igrejas, o apóstolo Paulo está falando, por exemplo, aos Coríntios, e ele fala meramente de questões ligadas ao trato das pessoas, nunca fala, né? E ele ordena ali algumas, antes, 1 Coríntios 12, se eu não me engano, ele fala ali da importância dos ministérios na igreja, dos dons, né, colocados na igreja, e não tem nada relativo à música, nem perto da música ali, né? Então, as pessoas muitas vezes recorrem ao Velho Testamento para justificar, mas Davi dançou diante do Senhor ao som dos instrumentos, Jericó foi derrubado ao som dos instrumentos. Sim, gente, Velho Testamento, tá? Então, não estou falando que não serve, serve como base, serve como espelho. Eu acho que a música faz parte do dia a dia, faz parte da vida da gente. Eu gosto, eu ouço música muito. Eu acho bom que a música seja uma coisa bem executada, todo mundo acha que tem que ser. Eu não estou falando que o Ministério do Louvor da Igreja tinha que acabar, nem nada disso, mas eu estou falando do lugar dele dentro do culto, dentro da manifestação pública de fé, que eu estava até comentando com a minha mulher esses dias, que se acontecer uma situação em que as igrejas sejam proibidas, como existem em muitos lugares no mundo, as pessoas não são impedidas de louvar porque não tem instrumento, porque não tem som. Elas se reúnem e cantam ao Senhor, louvam a Deus com as suas vozes, né? Inclusive, se acontecesse, por exemplo, Portugal fechou as igrejas, pronto, fechou as igrejas, acabou, não tem mais. Vende os equipamentos, vende tudo, não tem mais direito de ter igreja. A primeira coisa que acaba é o louvor, é a música, né? A primeira coisa que acaba é o sistema de som, é toda a parafernália que está em volta disso e que a gente gasta tanto dinheiro para ter, porque é equipamento caro, porque som junta com luz e não é barato, é muito caro. Então eu acho que é só o lugar, sabe, que a gente prioriza para fazer as coisas e alocar nossos recursos, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, se você tira isso, por exemplo, vamos supor que nós tiramos isso, né? Na minha igreja aqui na nossa terra de Gaia. Vamos supor que a gente tirasse isso. Não, só vai ter o tecladista e as vozes, o ministro de louvor ali com a voz igual a da igreja. Eu acho que muita gente ia embora da igreja. Eu acho. Porque as pessoas acham que isso, né? E aí, para corroborar ainda mais a minha tese de que as pessoas também supervalorizam essa questão da música dentro da igreja. Hoje em dia, o som das igrejas é tão alto que a gente não escuta a comunidade cantar, louvar a Deus ali junto, né? Porque o som da igreja está alto demais. Então, se alguém quiser contestar aí biblicamente, tamo aí. Considerações aqui a mais que eu pensei aqui. Essas pessoas hoje que defendem essa posição do louvor na igreja, que defendem essa posição, é uma visão de Antigo Testamento, né? Então a linguagem é muito assim, né? Nós somos os levitas, né? Levitas não existe mais, né, gente? Existia uma tribo de Israel chamada Levita, né? Chamada Levi, cujos homens daquelas tribos serviam ao restante da comunidade, né? E os levitas faziam de tudo, né? E as pessoas hoje associam os levitas somente a quem toca, né? Ou seja, tem uma distorção muito, muito inequívoca. A outra visão que as pessoas carregam para defender essa posição do Ministério de Louvor é que o Ministério de Louvor carrega a arca, né? É outra visão, é outra linguagem do Antigo Testamento, né? Hoje a gente sabe que a arca até desapareceu, né? Porque, né, e o véu do santuário foi rasgado e a arca desapareceu, né? A arca da aliança desapareceu justamente porque o acesso foi aberto e todo mundo pode acessar. A Arca da Aliança é um símbolo de uma era em que as pessoas precisavam que o sacerdote fosse lá interceder por elas. Hoje o templo, o local de reunião, a igreja, entre aspas, o local de reunião, não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? Que são as pessoas, que é a reunião dos crentes. Eu carrego a Arca da Aliança, não carrega.
Não existe mais Arca da Aliança. Ah, mas é a presença do Espírito Santo. Todo mundo carrega a presença do Espírito Santo. Então, essa não é uma prerrogativa do Ministério de Louvor, são umas defesas que não cabem biblicamente, né? O Velho Testamento é sombra do que viria. Então, não existe mais esses papéis, não existem mais esses papéis. Aí, só para reforçar, né? Eu não acho que deveria, né? Não defendo a posição de acabar com o louvor da igreja. Então, quando a gente acaba com o louvor da igreja, com o Ministério de Louvor, de banda da igreja, acho que não é o caso. Eu acho que só tomar cuidado para não fazer acreditar. Eu acho que o que nós como igreja deveríamos fazer era não colocar num pedestal diferente, como se fosse algo especial na igreja, porque não é. Olhar o lugar disso dentro da liturgia do culto é importante. Então isso é muito óbvio que não é uma coisa indispensável na composição de um culto cristão, de um culto a Deus. Não precisa disso, não é um item obrigatório numa comunidade.